So when we created the Certified Age-Friendly Employer Program almost 20 years ago, we started out with the premise that we wanted to help older adults who were looking for work, and we wanted to help them save time by allowing them to first knock on the door of prospective employers more likely to welcome them than to shun them. Because unfortunately, age discrimination exists, and our role was to help these older adult job seekers land jobs more quickly. We also are serving the needs of employers. Employers have a substantial investment in their workforces, and especially nowadays, where people are living longer and therefore want to work longer or need to work longer, it helps when employers are better educated on the merits and the value of the older adults. And then finally, we're helping policymakers, because when more older adults are working, it means there's more productivity and the economy is expanding as a result. So when we sat down to create the Certified Age-Friendly Employer Program, we approached this with a lens of HR, compensation, and benefits. And we said, what would an employer look like if they were welcoming to older adults? What kind of filter would they have? How would they approach this? And so we created an evaluation set of standards or best practices. Some of them are qualitative, some of them are quantitative. And we wanted to distill this down so that employers could learn about the value of older adults, and as I said earlier, so that the older adults could find their way to those employers. So the standards that we're using to measure these employers are all standards that are rooted in compensation, benefits, and human resources. When we first started the program, as I said, nearly 20 years ago, we were mainly talking just to the HR departments within employers, and they saw the merits in the program, but they didn't always have an easy way to communicate the merits of the older adult to the rest of the organization. Let's say the chief financial officer, the chief marketing officer, the chief executive officer. Now it is fair to say that that entire C-suite has begun to embrace the older adult opportunity. It's partly because they see profitability as the outcome of having a recruiting strategy around older adults. But there are other aspects of it. The much older adults stay on the job 3 times longer. So many employers that have challenges around turnover are incentivized to go after the older adult. It is fair to say that diversity, equity, and inclusion has also accelerated the adoption. So the 3 main drivers from employers are diversity, equity, and inclusion, talent acquisition, and talent retention. We have a lot of employers who don't have a hard time finding workers, but they have a very hard time keeping workers. And so this program is very valuable to them too. Quando nós decidimos trazer essa certificação, foi interessante porque o Tim ficou assustado em saber a realidade brasileira. Nos Estados Unidos, a média de 30% do quadro de funcionários são pessoas 50 a mais. Aqui no Brasil, a gente percebe uma média, pela nossa prática, de 3 a 5. Então, é muito gritante e a gente teve que calibrar a realidade brasileira para a certificação. Então, conta para a gente um pouquinho. Tá, ok. Eu não comentei no início da minha apresentação, mas eu sou de sistemas, sou responsável por sistemas na Sanofi, então não tenho nada a ver com o RH, mas estou junto liderando, como eu já comentei, estou liderando esse trabalho. A Sanofi, como eu falei, há dois anos a gente lançou, foi o último dos 5 pilares de diversidade, equidade e inclusão que nós oficialmente estruturamos um grupo para trabalhar nisso, então foi em outubro de 21, vai fazer 2 anos agora. E a gente começou realmente tentando entender onde nós estamos, quais são os números da Sanofi. E a gente não tinha essa ideia. Então, pegando os números que a Andrea passou, a gente foi entender a média de 3 a 5% das empresas são 50 a mais. Na época, a Sanofi tinha 14% do quadro de funcionários, nós somos mais ou menos 3 mil funcionários no Brasil. 14% era 50 a mais. E aí a gente foi ver também o tempo de casa desse pessoal, que o Tim até acabou de comentar. Esse pessoal é, em média, 20 anos. Então, é um pessoal que ficou
envelheceu na companhia. O que também é um objetivo nosso, que o objetivo do nosso grupo é reter talentos e atrair talentos. A gente foi ver, nós estamos contratando 50 a mais, então em 2021, 4% das nossas contratações elas foram de pessoas com mais de 50 anos. A gente então começou a entender isso. Em 22 nós já passamos para 5%. Nós temos dentro do nosso grupo um target validado com a companhia hoje nós já somos 16%, 22 nós fechamos com 16% de 50 a mais, com 1% a mais de contratação. 2025 o target é chegarmos a 25% e 2030 30% do nosso quadro de funcionários. Claro que se você acompanha, se você olha o número que o Morris mostrou no início, em 2050 vamos ser 57% da população, a gente não vai chegar lá ainda, mas a gente está crescendo bastante, olhando com esses olhos. Então, esse é o nosso histórico, é aí que a gente fez. Hoje, no final do ano passado, a gente ainda deu uma aprofundada a mais, porque esse é o primeiro passo para as empresas que estão começando a trabalhar com esse assunto. É por aí que a gente começa. Quem somos nós sobre esse assunto? Então, a gente foi nos primeiros grandes números, hoje a gente já tem um detalhe maior. Quantos por cento dos 50 a mais está entre homens e mulheres? Nos grades da companhia, quantas pessoas estão no nível gerencial, o nível de gerência baixa, ou gerência alta, ou nível executivo. A gente tem todos esses números, inclusive no nosso plano de sucessão. Quantas pessoas hoje estão no plano de sucessão que tem mais de 50 anos, que tem menos de 50 anos? Ou seja, a gente realmente fez um raio-x. Então, quando a gente olhou internamente, e a gente começou a se entender, a gente falou, bom, legal, agora a gente tem que olhar um pouco para fora. É comum nós ouvirmos, né, Morris? Aqui não tem discriminação da idade, fazemos ações pró-idade. E quando a gente pergunta, então tá, qual o percentual de pessoas 50 a mais da sua empresa? Não sabe responder. Quantas pessoas foram contratadas no último ano? Não sabe responder. Né? Exato, é fundamental. Não tem como você começar a trabalhar o tema se não tiver dados, se não tiver números. Então, acho que isso que o Elcio falou, né, de saber, de ter esses dados, é o básico que você precisa para começar a trabalhar. Porque, de fato, como o André falou, a gente ouve muito isso. Não, aqui nós somos super abertos para pessoas de todas as idades, a 50 mais, e a gente entende que a intenção é boa, que na teoria há essa abertura, mas a gente vai a fundo, vai ver que a empresa é muito jovem. E a gente, por exemplo, vê muitas vezes a página de carreiras da empresa, divulgação de vagas, uma comunicação super jovem, só tem foto de jovem trabalhando, entre várias outras coisas, recrutadores jovem, né? E aí a empresa não entende por quê, falando, não, mas essas pessoas que não chegam até nós. Né? Então precisa ter esse olhar para dentro, precisa ter dados. Também não adianta só ter pessoas 50 a mais que envelheceram na empresa, né? Porque aí, se você não está contratando, o etarismo continua acontecendo. E ter essas pessoas divididas, né, em diversos cargos, áreas e níveis, como o Elcio falou. E porque muitas empresas ou não têm esse dado ou não se acham etaristas, mas quando começam a analisar esses dados, percebe, eu só tenho 50 a mais lá no chão de fábrica, por exemplo, ou só na diretoria. Não adianta, a representatividade tem que estar em todas as áreas, né? O Tim comentou isso várias vezes. Isso, na verdade, é um processo da companhia, não é do grupo de gerações, não é daí que vem a certificação. São práticas que a companhia tem de recrutamento, de seleção, de benefícios, de compensação, que torna a empresa elegível ou não à certificação, tá? Pra gente, isso é um dos grandes benefícios do processo de certificação para a gente, que nós íamos trabalhando com esse conhecimento interno e a certificação dá para a gente um guia, mostra para a gente o seguinte, olha, considerando, ainda mais vindo dos Estados Unidos, o modelo, um bom empregador, ele tem essas práticas. Aonde a gente está? Então a gente viu, nós não temos todas as práticas, mas a gente tem uma boa parte delas, então mostrou para a gente, olha, vocês estão no caminho certo, mas não estão lá ainda, falta coisa. Então a gente usa como guia. Mas até respondendo e conectando uma pergunta do chat, a gente está tropicalizando os critérios, né, para calibrar a régua para a realidade americana, sem dúvida alguma. E não é um critério A, B ou C que vai fazer com que a empresa seja age-friendly, sim um conjunto de ações que são 12 tópicos, se não me engano, de avaliação, onde a empresa que decide ser age-friendly vai avaliar entre contratações,
de pessoas 50 a mais, entre representatividade, mas às vezes o fato de não ter representatividade, mas ter um olhar para esse público sobre a questão de desenvolvimento, de benefícios. Então, como a empresa está lidando com o envelhecimento da sua força de trabalho? É uma avaliação mais sistêmica de todos os fatores que envolvem o envelhecimento da força de trabalho. As I said before, we have quantitative standards and qualitative standards. And the whole program is pass-fail. So we've taken steps to make it a rigorous program, but also a practical program that employers can get through and learn from. When they go through it the first time, we set a baseline on all of the questions in the evaluation. And then we expect when they become recertified in 2 years that there is progress against the baseline. Because this is a newer type of diversity, we don't expect every row on the evaluation sheet to score an A+ by the employer, but we do expect and we do require an authentic commitment by management and by the organization to age diversity or age friendliness. So we do ask for a lot of data from employers, and then we give them feedback on how their data compares to their industry, for example, or their organizational size, for example, so they can learn and figure out how to get better and how to become more age-friendly in time. Dentro dessa realidade, essa primeira certificação, a partir do momento que a empresa tem esse mínimo, essa base, que pode variar muito, ele explicou, dependendo do segmento e do tamanho da organização, a gente faz um comparativo para poder ver nessa base se a empresa, dentro, né, do segmento, daquele nível de empresa, se diferencia, já está um pouco mais avançada do que as demais, ela, a partir daí, tem um compromisso público, né, quando ela se certifica pela primeira vez, que ela não só já está começando a olhar para isso e fazendo ações, mas que ela vai evoluir bastante no tema. Então, pela primeira vez, a certificação ela é muito esse compromisso, né? Ok, já não estou no zero, mas também ainda não estou tão evoluído assim, mas eu estou me comprometendo, né, a chegar lá. Porque a cada 2 anos precisa se recertificar. A certificação vale por 2 anos. E aí sim, a cada 2 anos a gente vê o avanço da empresa. Esse compromisso tem que continuar existindo, mas não basta ficar no mesmo lugar. Precisa mostrar avanço em cada uma dessas dimensões. Então, a empresa antes conhece quais são essas dimensões que vão ser analisadas, né? E a partir daí, dentro da realidade do Brasil, do segmento, do tamanho de empresa, a gente vê se ela está apta. Não sei se está muito subjetivo, mas não tem uma resposta exata, porque depende dessas questões. E por ser um tema novo, né, é isso, é muito um compromisso público. Então, se a gente sabe que a Sanofi está certificada, ela já está olhando para isso e ela está se comprometendo a ir além do que ela faz hoje. Exatamente. Uma das dimensões, como o Tim comentou e André, são 12 dimensões, várias perguntas, mas realmente você vê as práticas da companhia. Por exemplo, eu lembro de uma questão, qual é o comprometimento da alta gerência, da direção da companhia com esse tema? Por exemplo, na Sanofi, como eu comentei, nós temos cada um dos membros do Comitê Brasileiro da Direção Brasil sponsorizando um pilar, então esse já é um dos compromissos. Os nossos diretores todos foram, não especificamente sobre gerações, mas eles foram treinados, eles estão recebendo capacitação, letramento sobre diversidade, equidade e inclusão, para tratar todos os vieses que eles possam vir a ter. Esses números que eu estou dizendo, 16% hoje, nós estamos 50 a mais, nós vamos ser 20% e depois 25%, e são números que estão combinados com a companhia, ou seja, não é do grupo de etarismo, são números compromissados com a companhia. E também nos outros pilares, a gente tem nos outros ERGs que a gente chama Employee Resourcing Groups, número de mulheres em gerência, número de pessoas negras e pardos, número de PCD, ou seja, é um compromisso. Então, essa é uma das dimensões que a gente vê. A companhia está comprometida ou é só o tema da moda? Essa é uma diferença. Isso está refletido no teu processo de seleção, por exemplo. Nós temos uma empresa contratada que faz todo o nosso processo de treinamento, onde os recrutadores todos também foram capacitados para fugir de todos os vieses. Essa é uma grande pergunta. E isso é verdade. Nós temos hoje 4 gerações trabalhando nas organizações.
E é essa troca que é riquíssima, tá? Então, a Sanofi hoje a gente procura trabalhar, nós temos processos de mentoring interno, então, mas aí não necessariamente é um maduro mentorizando um jovem, a gente tem mentoria reversa também. A gente procura montar times de trabalho que são compostos por essa troca, então a gente faz isso. E tem, só um paralelo, não é nem um caso no Brasil, mas e aí vai variar de empresa para empresa. Tem benefícios concretos, eu ouvi o Tim falando sobre uma das empresas, nós temos uma fábrica de vacina na Argentina, e nós tínhamos um problema gravíssimo de rotatividade, especificamente do nosso grupo de qualidade. E para uma farmacêutica, qualidade é o coração do negócio. O pessoal não ficava. Nossa planta fica em Pilar, que é mais ou menos uns 40, 50 quilômetros de Buenos Aires, então tinha questão de localização, de transporte, de tudo. E a gente ficou um tempo sofrendo com isso. Como que a gente resolveu? A gente contratou, e aí a gente de novo abriu e contratou pessoas com mais idade. A gente já resolveu o problema. E o Tim falou, ele mostrou, a pessoa com mais idade, ele tende a ficar mais no trabalho. Se não me engano, ele fala 3 vezes mais do que um jovem. Então, nesse caso específico, buscar um maduro foi a solução, que foi na nossa filial da Argentina. Mas então a gente tem que buscar na nossa empresa esses processos, e quanto mais mesclado for o grupo, porque a energia do jovem, não que o maduro não tenha energia, mas aquela ansiedade, aquela coisa do jovem é legal. Mas quando você tem um projeto onde você tem que trabalhar com alguns temas de pressão, essas coisas, o maduro tem muito mais preparo, muito mais bagagem para lidar com isso. Então é essa junção que traz a riqueza do processo. Quem melhor explorar isso realmente tem mais vantagem. E eu digo isso, e de novo, eu tenho lugar de fala, eu já falei para a gente, quando você vai no shopping, o idoso tem a vaga dele garantida lá com uma marca. No trabalho não é isso. O maduro, ele vai ter que se preparar, então ele tem que se mexer, senão, não é porque ele fez 50 ou 60 anos que ele vai estar lá garantido, não é isso. Então não dá para ninguém se acomodar. E aí, de novo, estou me estendendo um pouco, essa troca de gerações que vai trazer o benefício, e a gente faz isso. E só para complementar, porque acho que é super importante isso que a gente está falando, a gente sempre fala, um não é melhor nem pior do que o outro, né, entre jovens e mais velhos, são complementares. A gente nunca fala para a empresa, não, tira os jovens e põe os mais velhos, não, é para ter esse equilíbrio, porque quando você tem times que você consegue integrar com diferentes gerações, que a gente fala, transformar o choque geracional em diálogo geracional, você vai sair ganhando, e já existem estudos, inclusive no Brasil, mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas e geram resultado, geram inovação para as empresas. Só que isso muitas vezes não acontece de forma natural, é por isso que a empresa precisa estar comprometida com o tema. Eu sou responsável por tecnologia, como eu falei, então eu tenho diversas gerações, especificamente na minha área, a gente está indo muito mais para o digital, mas recentemente, o ano passado, a Sanofi fez uma contratação de vagas afirmativas para estagiários negros e pardos. Então, nós contratamos acho que 35, 40 estagiários negros e pardos, e especificamente na minha área a gente contratou um estagiário com 40 anos. E veja, é super interessante, quando essa pessoa chega a trabalhar com a gente, você imagina no estagiário, né, nos vieses que eu pelo menos tenho, você imagina um jovem sem experiência nenhuma, que vai chegar lá, você vai ensinar tudo, e nesse caso é absolutamente o contrário. Ele já vem com uma experiência, ele está trocando de área, então ele tem uma bagagem anterior, a troca é muito maior. É por isso que eu digo, é muito rico isso. Eu vou ajudá-lo no que ele está aprendendo novo? Sem dúvida vou, mas ele vai trazer um monte de experiência, de conhecimento, de coisas que ele já viveu, que o time não viveu, então é uma troca e é muito rápido isso. Então, especificamente na minha área, a gente tem trabalhado dessa forma, tentando misturar o presencial com o remoto e os grupos de trabalho, é assim que a gente tem vivido. E a Volkswagen está trabalhando nesse processo agora eles lançaram 5 pilares ao mesmo tempo. E eles estavam discutindo, o pessoal de gerações falando, mas a atenção está voltada para o gender e para o LGBTQIA+, o pessoal de gerações está ficando... É natural, você tem 5 pilares, não dá para fazer tudo, então você vai focar em alguma coisa. A Sanofi, como eu disse, nós começamos em momentos diferentes. Então o gender começou lá atrás, o LGBTQIAP+, começou lá atrás, e o último foi o gerações. Então, cada pilar tem o seu sponsor, tem as suas métricas, tem os seus reportes para acompanhar, para garantir que cada um dele
venha sendo tratado da maneira correta. Por exemplo, na parte dos vieses, os diretores, a alta gerência toda já está treinada para cuidar de todos os vieses, independente de coisa, os recrutadores a mesma coisa, e a hora que a gente vai descendo para gerações, para os outros níveis, a gente também vai passando essa mensagem. Claro que não é de hoje para amanhã, vai demorar um pouco de tempo, mas o nosso objetivo é, daqui a um tempo, não ter mais pilares. Não ter mais a divisão de gênero, de raça, de etnia ou de geração. Ou seja, nós não devemos ter preconceito de tipo nenhum. Ou seja, a pessoa ela contribui com o conhecimento, com a experiência dela, independente de ser homem, mulher, negro, branco, orientação sexual, idoso, não importa. Não estamos lá ainda, mas a ideia é chegar lá. A gente costuma muito falar, né, Morris, de como trabalhar isso de forma interseccional. Exato. Então, o conceito, não sei se todo mundo conhece, de interseccionalidade é uma ótima estratégia para colocar essa pauta no mesmo patamar que os demais recortes subrepresentados quando se fala em diversidade. Né? Então, gender é algo que já está mais estratégico. Então, por que não tratar da mulher madura, da mulher 50 a mais? Né? Estamos aqui com a Nopausa, nossa super parceira. É uma discussão pouquíssimo explorada, por exemplo, a menopausa. Estou dando um exemplo aqui, mas que a gente pode olhar para todos os recortes, né? As velhices LGBTQIA+. Não se fala, não se faz. Né? A gente tem uma frase que eu ouvi outro dia que eu achei interessante. Infelizmente, né, o etarismo é o mais democrático dos preconceitos. Então, se tudo der certo, todo mundo vai chegar nos 50, 60 a mais. Então, ela realmente permeia todos os outros pilares. Então, a gente tem ajudado empresas que falam, agora a gente não consegue aqui priorizar o tema de gerações ou 50 a mais, vamos levar ele para os pilares que já existem. Vamos falar do negro 50 a mais, da mulher madura e por aí vai, porque é interseccional. And as you heard Morris say at the introduction, lifelong learning is a critical component and a critical part of the solution. So it's very much the onus is on older adults to reskill, and they need to make themselves available for that, and they need to communicate to employers that they have a desire and a willingness to do that, because if they don't, they will be left behind. And so this is a two-way street. Both the older adults have to do their part, and of course the employers are being asked to do their part. And each of them has an agenda, but I think we can all agree that lifelong learning and reskilling is a critical part of the equation. You know, gone are the days when we could say, well, older adults aren't online. That's really not true anymore. I mean, maybe the oldest of the old are still not online in large numbers, but increasingly older adults are online, and they need to be communicating to employers that they are ready and willing and able to learn new skills. Eu comentei, primeiro um ponto que de novo eu reforçar, não tem vaga garantida para quem tem mais idade, tem que estar atualizado. Então esse é o primeiro ponto. Nós fizemos dentro da Sanofi, no ano passado, em maio do ano passado, e a gente vai lançar a segunda vez, nós fizemos uma pesquisa direcionada para o público 45 mais, funcionários da Sanofi. A gente queria entender quais são os receios, quais são as ansiedades, quais são as aspirações dessa população. E aí a gente tirou, porque aí a gente foi materializar algumas coisas que a gente ouvia, dizer, é verdade? É verdade. Ou, alguns casos, não. Por exemplo, dessa população a gente viu mais ou menos 60% desse grupo de pessoas, dentro, falando de funcionários da Sanofi Brasil, tá? 60% são responsáveis financeiramente pelas suas famílias, ou por os pais, ou pelos filhos, ou pelos dois. Então, eles precisam continuar trabalhando. Outra coisa, a partir dos 45 anos, já tem um receio comum, que a gente fez cortes 45, 50 e acima de 60. A partir de 45, a preocupação com a atualização já existe. Demissão e atualização, são coisas comuns. Aí depois, quando você vai para mais 60, já tem a preocupação com saúde, com essas coisas. Mas, por exemplo, esses dois pontos são comuns. Demissão e capacitação. O que a gente tem feito agora, com base nesses números, agora como Sanofi, que a gente tem feito? Nossos treinamentos hoje, eles são voltados só para os jovens, só para os talentos. A gente até tinha expressões que a gente chamava Young Star, né? Junior Talents. Hoje são talentos, não importa qual a idade que tem. Então podemos ter talento, tanto é que a gente tem gente no plano de sucessão que tem mais de 50 anos. Os nossos treinamentos são voltados para qualquer um, eles são oportunos. Então a gente tem que ajustar isso. E especificamente na minha área, que é de tecnologia,
A gente tem um programa bastante importante de reskilling, upskilling e reskilling. A tecnologia muda muito, então algumas funções que nós tínhamos no passado já não tem ou vão desaparecer. Então as pessoas têm oportunidade, a maioria sem custo, tudo iLearning, mas a pessoa pode descobrir. Então, primeiro ela faz uma avaliação, o que eu quero fazer para fazer isso, o que eu preciso, quais são os passos que eu preciso seguir, ela tem a capacidade de fazer isso, está tudo disponível, está montado, então a pessoa tem que ir atrás. Isso é o que a companhia pode fazer para a pessoa. Agora, a parte disso, a pessoa pode fazer a parte dela. E aí ela tem que buscar, tem que, caminhar. No Japão, a Sanofi Japão hoje, esse grupo nosso de RG no Japão, de gerações, o objetivo deles é o inverso do nosso, é atrair jovens talentos. Por quê? No Japão, a população já é uma população mais velha, o jovem não quer vir para uma empresa farmacêutica, ele quer ir para a tecnologia, então o desafio lá é o inverso. Se a gente olhar isso, a gente pode se antecipar aqui. Por isso que a gente tem que trabalhar essas coisas. Porque nós estamos falando em 2040 daqui a pouco, gente. Daqui a pouco. Então, se a gente não olhar, o Pedro Pitella usa uma expressão, a gente pesca hoje num lago de jovens talentos. Do lado tem o de talentos maduros. Esse lago está secando. A gente, se não olhar para cá, não vai ter peixe. Aqui a Maturi é a representante oficial da certificação Age Friendly. Então, a empresa que deseja ser certificada, fazer parte, é super simples. Então, a partir do momento que tomou essa decisão, paga uma taxa para participar. A Maturi pode apoiar num trabalho mais consultivo, de ver se está elegível ou não está, mas nós somos isentos nesse processo. Nós apoiamos a potencializar as ações ou criar ações para se tornar elegível, mas nós não podemos garantir isso, até porque, para sermos isentos nesse processo. Então, a empresa paga a taxa, e essa taxa é de acordo com o porte da empresa. Essa taxa é uma taxa única, que vale para esses 2 anos. Pagou a taxa, aplicou, fez a inscrição, é uma entrevista via Zoom com o pessoal do Age Friendly Institute. Foi você que fez, no caso da Sanofi? Eu, junto com o pessoal de recursos humanos, estava comigo. Perfeito. Então, nós enviamos o questionário com os 12 tópicos para as 12 frentes, de perguntas e de avaliação. Então, a empresa vai sabendo o que vai ser perguntado, quais informações vão ser solicitadas. E, a partir dessa única entrevista, nesse primeiro momento, para a primeira certificação, o Age Friendly Institute vai avaliar para ver se a empresa está, é age friendly, e em 2 ou 3 semanas já tem um retorno. Então, o processo é muito rápido e fácil. Então, tem uma empresa em que semana passada fez a aplicação e já está com a semana que vem agendado. Então, é muito rápido. Todo o processo burocrático é feito diretamente com o Instituto dos Estados Unidos, mas tem empresas que preferem fazer via Maturi, por conta de homologação, burocracia. Então, esses detalhes a gente consegue também intermediar. A ideia é facilitar ao máximo para que a gente tenha cada vez mais empresas age-friendly. Pode fazer a qualquer momento, não tem um período exato a ser feito. E depois de 2 anos, como já foi dito, precisa se recertificar. Então, depois de 2 anos, a Sanofi vai precisar lá mostrar os avanços e a evolução sobre os indicadores. Só sobre esse assunto, a dica para as empresas, o trabalho é feito com o seu time de recursos humanos, de benefício, compensação, porque as perguntas são todas em torno desse assunto. Então, o trabalho está aí. Reunir com esse pessoal na empresa, correr o questionário, discutir, ver onde vocês estão, se preparar, e aí, como a Andrea disse, agenda-se a entrevista, faz a entrevista e tem o processo deles lá de validação de tudo isso, e aí sai a certificação. Tá? E acho que é legal contar que, para quem está curioso sobre valores, o máximo que a companhia paga, se ela for uma empresa grande, vai ser ali em torno de $3 mil. Se for empresa pequena ou média, vai ser menos do que isso, que é essa taxa única, só que ela paga para aplicar. Então, se ela aplica e ela não passa, ela perde isso. Então, a Maturi, ela ajuda a fazer uma pré-avaliação, a gente ajuda as empresas não só a se preparar para chegar lá, mas ver se ela está minimamente apta. A gente, como a Andrea falou, não garante, mas a gente ajuda a fazer essa pré-análise, porque se ela não passa, ela tem que esperar 1 ano para tentar de novo, que a gente entende que é o tempo que a empresa precisa ter para poder estar apta novamente, E lembrando que o nosso site maturi.com.br tem algumas informações, e quem quiser é só preencher o formulário do nosso site para saber mais, a gente entra em contato, ou quem está aqui procurar diretamente a Andrea.